Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente para a última sessão do ano. Essa é a sessão Humanidades da Saúde de número 114, um projeto idealizado pelo Dr. Ricardo Cruz, que conta com o apoio do Hospital Samaritano para a sua realização. O tema de hoje é o que você será amanhã. Gostaria de saudar a partir desse momento aqueles também que nos acompanham através do Instagram. Essa é a sessão Humanidades da Saúde de número 114, que tem como tema o que você será amanhã. O que nos motivou na escolha desse tema foi justamente a época do ano. A gente sabe que fim de ano é sempre um bom momento para a gente refletir, pensar no futuro, pensar no que foi feito, fazer nosso planejamento para o futuro, fazer nossas promessas. E hoje a gente vai discutir esses planos em relação à saúde. Por isso nós trouxemos dois convidados que vão dar a chance da gente conversar sobre corpo e mente. Nossos convidados são os doutores Fabrício Braga e Laiana Quagliato. Fabrício é doutor em cardiologia e diretor do Laboratório de Performance Humana. E Laiana é professora adjunta de psiquiatria da UFRJ e membro do programa Jovens Lideranças Médicas da Academia Nacional de Medicina. Eu passo a palavra para o Ricardo Lima, nosso coordenador, para que ele possa fazer uma breve introdução sobre o tema antes de passar a palavra aos convidados. Ricardo. Obrigado, Edmar. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham aqui, que vão nos assistir depois nesta sessão. Realmente o tema é muito interessante. A medicina, a luta da saúde, descobertas, deram alguns saltos quânticos nos últimos séculos. Melhoraram a qualidade de vida, melhoraram a quantidade de vida, a expectativa média de vida aumentou. Mas a questão é se nós estamos tendo qualidade nesse maior tempo de vida. Nós vemos as pessoas ficarem mais tempo vivas e não necessariamente com qualidade. Então, como atingir essa qualidade é a grande questão. Quando começar a se preocupar com isso? Às vezes achamos que não precisamos mais nos preocupar porque já estamos velhos demais, ou às vezes estamos cedo demais na nossa vida e não temos a noção de que precisamos começar a nos preocupar com isso. E a música que nos introduziu, ela fala uma palavra muito interessante que eu vi falando, pleno. Pleno significa total, eu ter uma grande qualidade de vida e não apenas quantidade de vida. E é esse o tema que nos motiva hoje. Como conseguir uma melhor qualidade de vida na quantidade de vida que temos a oportunidade de ter mais hoje. Vamos começar então com Fabrício Braga, falando sobre os desafios, quando iniciar, como começar o preparo para uma melhor qualidade de vida. Fabrício, obrigado por ter aceito o convite. Um prazer. Quando o convidado fui, disse que era uma obrigação moral estar aqui. O Ricardo era um grande amigo, esse Ricardo aqui também, um grande amigo de longa data, para falar sobretudo sobre uma coisa que é minha maior paixão, né, e desafio, que é convencer as pessoas a cuidar da saúde através da atividade física. E quando você tem o amanhã, o que você vai ser amanhã, como você será amanhã, muita gente pode achar que a gente vai exibir aqui alguma atividade, alguma propriedade, característica pré-cognitiva, vamos falar sobre adivinhação, mas é em absoluto. Falar sobre o futuro, quando você fala de saúde, é falar sobre o presente, né? E sobre os desejos do presente. O que você quer hoje, né? E pegando carona aí no poeta de Santo Amaro, né? Existem diferentes quereres. Ainda temos na nossa sociedade pessoas que só querem um prato de comida hoje. Algumas que querem ter paz. Outras, sem qualquer juízo de valor, querem algum objeto material. E outras ainda mais ambiciosas e mais sonhadoras, né, como eu, que querem que o Botafogo seja campeão brasileiro. Mas, independente do seu querer, ou seja, com todas as possibilidades de quereres que todos nós temos, você e certamente quem está escutando essa aula do seu lado quer ser feliz. Pelo menos racionalmente, conscientemente, todo mundo quer ser feliz. Pode ser você lembrar de alguém que não busque ser feliz, mas certamente essa pessoa que não busca a felicidade quer ser feliz. E esse, por conta de ser um sentimento uníssono, ele tem sido fruto de muitos estudos. Ou seja, a felicidade tem chamado bastante a atenção da ciência, né? O que determina alguém, por exemplo, ser feliz? 2 fatores. 1, a
na velhice, na terceira idade. Esse é um estudo muito legal e que tem uma característica, um pesquisador que estuda felicidade há bastante tempo, o Bishop, e que em 2006 colocou lá, 2006, desculpe, comprometimento da saúde foi um preditor-chave na percepção de felicidade. O que significa, se você chega um momento da sua vida que você tem a percepção de que a sua saúde foi embora, você tem uma chance menor de se sentir feliz. E aqui eu trouxe aqui uma mensagem que recebi essa semana no WhatsApp, quando esse cartaz da sessão foi divulgado por um grande amigo, espero que esteja nos assistindo, e agradeço a ele, um amigo de faculdade, que me disse, mandou o post do coisa e falou assim: um velho, amanhã eu serei um velho. Eu escrevi alguma coisa embaixo, que não é o que eu vou escrever agora, mas o que eu deveria ter escrito é: qual velho? Qual velho é você? Porque certamente, se tivermos sorte, todos envelheceremos. A opção é bem pior. Alguém capaz de brincar com os netos, levantar e sentar com toda a vivacidade que uma criança de 5, 6 anos tem. Alguém que pode jogar frescobol na praia ou qualquer outro tipo de atividade física com seu neto. Ou muito semelhante a vários e vários idosos que a gente conhece hoje em dia, que eventualmente aos 75, 76 anos, hoje, felizmente, abaixo da expectativa, como o Ricardo falou, da expectativa de vida da população brasileira, já foi 60, mas hoje em torno de 75, 76 anos. Depende de outra pessoa para viver. Embora o sucesso dessa operação, o que eu vou ser amanhã, não me seja de controle total, eu tenho bastante controle sobre o insucesso. Ou seja, se eu quiser que isso dê errado, eu consigo fazer. Eu posso tentar fazer dar certo e não garantir que isso acontecerá. Mas se eu quiser que dê errado, eu consigo fazer dar errado. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a vida, do ponto de vista biológico. Talvez essa seja a coisa que melhor representa a vida. Se perguntar para físicos, talvez eles vão dizer que a energia vezes massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Mas do ponto de vista biológico, é o que você come, queimado com oxigênio, que se transforma em energia. Energia para você fazer o que você faz. Isso depende do bom funcionamento do seu coração, do seu pulmão, dos seus músculos. E isso atende muito bem à ciência, porque essa aqui é o paradigma do metabolismo aeróbico, e atende muito bem à população leiga, ou leigo. Por quê? Quando eu sinto que a minha vitalidade está indo embora, eu digo que me falta energia. Mas medir energia em bicho é algo muito, muito, muito difícil. Mas como existe uma relação direta entre o oxigênio que eu consumo e a energia que eu utilizo, a gente mede uma coisa chamada VO2. E é o VO2 que eu utilizo para as atividades da vida diária. Para brincar com o neto, para subir uma escada. E o meu VO2 pode ser tão baixo, ou seja, a minha capacidade de produção energética seja tão baixa que eu preciso usar a energia de outra pessoa para as atividades do dia a dia. Que é o que a gente chama de dependência. Que certamente segue na linha oposta da felicidade. Ninguém quer depender de outro em nenhum momento de sua vida. Então, existem hoje números muito bem marcados de que, a partir de um nível de produção de energia, eu passo a depender de outra pessoa. Esse número é 18 de VO2 para homens e 15 para mulheres. E isso é uma coisa que, em geral, a gente atinge fisiologicamente perto dos 80 anos de idade. Eu passei os últimos 8 anos da minha vida medindo o VO2 de muitas e muitas pessoas, e hoje a gente tem uma base de dados bem grande lá no LPH, e a gente fez essa análise pelo comportamento em relação à atividade física, para medir o nível de dependência. Pessoas que fazem atividade física regular, pessoas que fazem atividade física irregular e pessoas que não fazem atividade física nenhuma têm percentuais de dependência diferentes em fases diferentes da vida. Então, a gente fez esse trabalho, que é a tese de doutorado de um amigo. Isso é o que a gente encontrou. Do lado esquerdo da tela, vocês estão vendo as mulheres, do lado direito da tela, vocês estão vendo os homens. E olhem aquele quadradinho cinza, e 47,1 no gráfico das mulheres, é o percentual de dependência de mulheres. Mulheres que dependem de outra pessoa, que fazem atividade física regular aos 80 anos de idade. Esse número é atingido pelos sedentários,
aos 60 anos de idade nas mulheres. A mesma coisa acontece nos homens, só que com ainda mais precoce. O nível de dependência que homens de 80 anos que fazem atividade física têm é o mesmo que homens de entre 51 e 55 anos têm. Ou seja, a opção de não fazer atividade física regular antecipa a dependência em 20 anos nas mulheres, em 30 anos nos homens. Dados bastante contundentes. Mas a questão é que é muito difícil eu perguntar aos 35, 40 anos de idade se eu vou depender de alguém, se está muito distante. Eu vou deixar para me preocupar quando ficar velho, e isso é eventualmente uma decisão ruim na vida. Esse é o nosso desafio. No outro extremo, pode ser que eu já vivi muito. Eu não preciso me preocupar com a minha saúde nesse momento, nesse aspecto, porque eu já estou com 80 anos de idade. Também uma decisão ruim. Esse é outro trabalho bastante interessante. Essa é uma figura do Nicolas Flamel, que é um personagem real, mas que a mitologia europeia transformou num mito de um alquimista que passou a sua vida procurando o elixir da vida eterna, a pedra filosofal, que é objeto aí de algumas obras literárias bastante interessantes, de Victor Hugo até Harry Potter. Esse é um trabalho que a gente fez analisando, será que a minha capacidade de produzir energia, o VO2, a partir de 80 anos, determina alguma coisa na minha vida? Isso aqui foi o que a gente encontrou. Ter uma boa capacidade aeróbica, ter um bom VO2, que significa ter uma boa condição de fazer energia, mais vitalidade, reduz em 67% a sua chance de morrer a partir de 80 anos de idade. Então, é uma decisão sábia aos 35 e talvez mais ainda aos 80. Volto para a pergunta, o que você será amanhã? E respondo a vocês, não faço a menor ideia, mas tenho certeza que isso vai depender do que você vai fazer hoje. Obrigado. Boas festas e feliz ano novo para todos. Vou repetir isso no final, mas não podia deixar de falar agora. Muito obrigado, Fabrício. Impressionante sua capacidade de síntese, né? Com alguns slides, conseguiu motivar, né? Sacudir aí. Eu espero que tenha sacudido. A gente vai sacudir mais ainda na discussão aqui. Mas o ser humano não é feito só do corpo, né? Do físico. E a gente tem um outro aliado, que até você falou uma coisa importante, né? Decidir cedo, eu não me preocupo aos 35 anos com isso. Quer dizer, a gente tem uma mente por trás disso, intelecto, né? E a gente, trabalhando hoje em medicina, tem visto um aumento muito grande de incidência de doenças mentais, infelizmente, né? Pessoas, acho que talvez os especialistas possam detalhar isso aí, a epidemia ajudou isso, a pandemia, melhor, ajudou isso, o confinamento ajudou isso, mas é impressionante como as pessoas estão aparecendo não somente com doenças físicas, mas com doenças mentais associadas. A gente brinca lá no Hospital Samaritano que a psiquiatra está sendo a maior clínica lá do hospital. Toda hora ela está indo lá do parecer, está trabalhando a beça lá, porque está difícil. E para isso a gente trouxe a professora Laiana aí para nos dar uma ideia do que fazer, né? Do mesmo estudo do Fabrício, né? Eu quero, quem vai ser você amanhã? Posso estar muito bem fisicamente, mas sentado, deitado na cama por depressão, por outros. Então, como trabalhar nisso, prevenir isso? Por favor, Laiana, obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo esse importante assunto com vocês. Eu acho que uma das coisas realmente mais importantes quando a gente pensa no amanhã é como a gente pode mudar os nossos comportamentos hoje, né, para escolher quem a gente vai querer ser nesse amanhã. E isso é muito importante, porque como o Fabrício colocou brilhantemente, isso não é uma coisa que a gente pensa com 35, com 40 anos, mas seria fundamental que a gente pensasse, inclusive, a nível de sistema nervoso central. Então, por exemplo, o nosso sistema nervoso central, né, existe uma formação ali, uma produção de neurônios numa área do nosso sistema nervoso central chamado hipocampo, e a gente sabe que a partir dos 30 anos isso começa a diminuir. Então, há uma diminuição aí na formação dos neurônios dessa área do nosso sistema nervoso central, e essa área é super importante para a gente armazenar informações, para a gente consolidar as nossas memórias, e essa redução na produção desses neurônios está associado com vários transtornos mentais, como, por exemplo, transtornos depressivos, transtornos ansiosos, dentre outros transtornos que são muito prevalentes na nossa população, né? Inclusive conforme a gente vai ficando mais velho.
Então, a mudança de algumas atividades do nosso dia a dia, mudanças simples, poderiam contribuir, inclusive, para manter, né, a neurobiologia, o nosso sistema nervoso central mais saudável. E aí, que mudanças, né, que são essas? Assim, o Fabrício já colocou essa questão da atividade física, que é super importante, e isso é importante não só para a gente manter o nosso corpo saudável, mas também a nossa mente. E a atividade física, ela é tão importante para a gente manter a nossa mente saudável, porque quando a gente pratica a atividade física, a gente se percebe como uma pessoa mais saudável. Então, há uma percepção de que você está mais saudável e isso te motiva a fazer escolhas no seu dia a dia que sejam coerentes com essa percepção de saúde. E, além disso, né, tem algumas questões também de neuroquímica, de neurobiologia. Então, a atividade física ajuda a gente a produzir fatores neurotróficos que estimulam o crescimento das células, a produção das células neuronais, aumentam algumas substâncias ali que são os neurotransmissores, que facilitam a comunicação dos nossos neurônios. Então, a atividade física por si só, ela acaba sendo um fator protetor para a gente não desenvolver transtornos mentais, né, mais tardiamente na nossa vida. E além da atividade física, a dieta também. Então, sabe-se que indivíduos que têm uma dieta que tem um teor aumentado de legumes, de frutas e um teor diminuído de proteínas, não é que não tenha proteína, né, mas que tenha uma quantidade que seja aproximadamente 70% da dieta com frutas e legumes, isso é bastante importante e isso contribui também para a gente ter um menor declínio cognitivo a longo prazo e para que a gente consiga prevenir alguns transtornos mentais, como, por exemplo, episódios depressivos futuramente. E a dieta, ela acaba também contribuindo para diminuir os níveis de cortisol do nosso organismo, né? O cortisol é uma molécula que está muito associada com o estresse. Então, hoje em dia, a nossa sociedade, todo mundo está sempre na correria, né? Muito envolvido com milhares de atividades e a gente tende a estar mais estressado, com altos níveis de cortisol no nosso organismo. Então, esse tipo de dieta, ele acaba contribuindo para a gente diminuir um pouquinho esses níveis do cortisol. Além, né, da atividade física e da dieta, pensando nessa questão do estresse que está muito presente na nossa sociedade, né, no nosso dia a dia, e que às vezes é uma coisa difícil da gente se esquivar, é importante que a gente, para ter um envelhecimento mais saudável, para que no amanhã a gente tenha uma menor chance, né, de ter transtornos mentais, é importante que a gente se engaje em atividades que promovam uma maior resiliência para a gente, que a gente consiga lidar com esse estresse de uma maneira mais saudável. E que tipos de atividades seriam essas? Uma das principais atividades que tem evidência científica para ajudar nessa promoção da resiliência é a meditação. Então, a meditação, ela acaba auxiliando. Tem vários estudos científicos, né, que comprovam que meditadores, sejam meditadores que estão iniciando ali na prática ou monges que já meditam há muito tempo, eles acabam tendo maiores níveis de resiliência e a gente acaba tendo, inclusive nos estudos, né, de neuroimagem, alterações em níveis de córtex pré-frontal, enfim. E isso é muito interessante porque é uma comprovação científica, né, por trás de práticas simples que a gente pode colocar no nosso dia a dia e que contribuem aí para um envelhecimento mais saudável. E não só a meditação, como na verdade qualquer prática que seja espiritual ou religiosa, são atividades que acabam contribuindo muito para que as pessoas aumentem os seus níveis de resiliência e, portanto, tenham fatores aí protetivos para não desenvolver transtornos mentais no futuro. Então, existem vários estudos também comprovando que práticas espirituais diminuem os níveis de cortisol no organismo, aumentam determinados neurotransmissores, né, que são essas substâncias que ajudam na comunicação dos neurônios, como a serotonina, a dopamina, e isso contribuiria para que a gente tivesse um menor risco de abrir um quadro de um transtorno mental no futuro. Além disso, pensando ainda nessa questão da resiliência, se a gente fica
desmotivado, sem ter muitos planos para o futuro, né? Sem ter muita esperança, sem ter um projeto na nossa vida, isso naturalmente que vai contribuir para a gente ficar, né, mais desanimado, mais sem saco de fazer as coisas, a gente pode não ver muita graça aí na vida. Então, ter um propósito de vida é extremamente importante para que a gente fique motivado no nosso dia a dia e a gente vá levando aí a nossa vida, né? Enfim, com empolgação, com motivação, que realmente a gente tenha aí uma meta a ser alcançada. E isso é bem interessante porque existem alguns estudos científicos, inclusive nessas Blue Zones, né, nas zonas azuis, na região da Sardenha, por exemplo, fizeram alguns estudos com os idosos, que são, enfim, bem idosos mesmo, né, pessoas que têm 100 anos, que estão acima dos 90 anos, e esses idosos da região da Sardenha, eles responderam que, por exemplo, para eles, essa questão de ter um propósito de vida, de ter um aumento da resiliência, né, de ter uma maior motivação, isso era fundamental, percebeu-se que isso era fundamental para que esses indivíduos tivessem aí uma boa saúde mental até nessa idade, né, dos 100, dos 90 anos. E uma outra coisa que percebeu-se estudando também esses indivíduos dessas regiões das chamadas Blue Zones, é que são indivíduos que se engajam com uma frequência muito alta em atividades comunitárias. Então, são indivíduos que acabam tendo um senso de comunidade muito grande. São pessoas que têm um apoio ali de amigos, de familiares, e isso facilita, né? Então, a pessoa se sente parte ali de uma comunidade, ela tem o seu propósito na vida, ela se sente apoiada por outras pessoas a atingir esse propósito que ela definiu para ela mesma. Então, isso tudo acaba contribuindo para um envelhecimento mais saudável desses indivíduos. Uma outra coisa também bastante interessante que os estudos têm mostrado para a gente é que não são só modificações que a gente faz no nosso comportamento, mas também o local onde a gente mora pode impactar na nossa saúde mental a longo prazo. Então, os estudos têm apontado que pessoas que moram em locais com muito espaço azul ou verde, o que seria espaço azul? Seriam locais que você vê um lago, ou uma praia, ou um rio, e o espaço verde seriam áreas de grandes vegetações ou de parques, que esses locais também contribuem, ou seja, né, locais com grande contato ali com a natureza, que esses locais facilitam e previnem o desenvolvimento de transtornos mentais, particularmente do transtorno depressivo. Então, há uma certa associação entre estar em contato com a natureza e uma menor incidência aí de transtornos mentais na população. Então, isso é muito importante, porque ocasionalmente a gente não consegue, né, se mudar, a gente precisa morar, enfim, num ambiente mais urbano, sem muito contato com a natureza, mas o ideal é que quando a gente tiver um tempinho, se for possível, que a gente busque estar ali em contato com esses grandes espaços verdes, ou, enfim, numa praia, né, num lago. Isso é bem interessante e ajuda a gente a prevenir os transtornos mentais. Isso. Bom, eu acho que, então, quando a gente pensa no amanhã, a gente tem uma série de comportamentos que a gente pode fazer no dia de hoje, né? Seja a prática de atividade física, a prática da meditação, se engajar em atividades espirituais, mudar a nossa alimentação, fazer novas amizades, né? Buscar novos passatempos, ter ali um senso de comunidade e até mesmo procurar locais com mais contato com a natureza, seriam algumas medidas que a gente pode começar ali a aplicar no nosso dia a dia, seja aos 20, 30, 40 anos, né, para que a longo prazo isso contribua para um envelhecimento mais saudável. Gostaria de agradecer novamente. Muito bom, Laiana. Obrigado. Agora começa a melhor parte, né? Vamos discutir aqui entre a gente. Está aberto aí para perguntas, não só no chat, como perguntas ao vivo, né? Digamos, se quiserem aparecer, perguntar. O Eric vai coordenar isso aí. Edmar também, se quiser perguntar algo. Por favor, começa aí. Então, talvez
perguntar, talvez para ela, que é mais uma questão de cabeça isso, né? Mas para você, eu acho que acompanha mais gente em relação a isso. Virada do ano, a gente sempre promete, todo mundo promete, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Resoluções do ano novo. Exatamente. Você faz aquele planejamento todo e vai vindo janeiro, vai vindo fevereiro, quando chega em março você já perdeu ali o estímulo, já não está mais motivado. Existem algumas ferramentas, o que a gente pode fazer para essa pessoa sozinha tentar seguir com um planejamento feito de assim, agora eu vou mudar de vida, eu vou tentar levar uma vida mais saudável, vou mudar um pouco a alimentação, fazer exercício. Como é que é isso lá com vocês? Mudança de comportamento é um desafio à ciência hoje, né? Que infelizmente é muito pouco estudada e ensinada na formação do profissional de saúde no Brasil. Ciência do comportamento, Behavioral Science, é uma matéria do ciclo básico de todas as universidades americanas. Então a gente tem muito pouco treinamento para isso, né? E há ciência em cima disso. O fato, existem várias teorias, mas só muda comportamento quem se sente ameaçado pelo comportamento que está tendo. Isso, quando o meu vizinho tem um infarto, fica mais fácil, é mais comum de eu mudar, porque aquilo se puxa, aconteceu do meu lado, pode acontecer comigo também. Então, o ideal é que eu sinta que um comportamento nocivo à minha saúde física ou mental me ameaça sem eu precisar que aconteça alguma coisa comigo ou que alguém que eu ame. Ninguém que bate de carro sem cinto de segurança achava que iria bater de carro. Então, assim, a questão assim, de sozinho é difícil. As pessoas precisam de ajuda e quem hoje tem a responsabilidade social de dar essa ajuda à sociedade para mudar esse tipo de comportamento nocivo são os profissionais de saúde. E nós somos profissionais de saúde em um momento de transição onde isso está claro que é necessário e a gente não sabe muito bem como fazer. Então, a gente precisa ajudar, a gente precisa embutir essas coisas assim. Isso vai fazer você viver menos, isso vai fazer você viver pior. Né? E uma vez imbuído disso, vai ficar mais fácil. E o ideal é que seja feito por etapas, né? Que você bote metas alcançáveis e que você consiga executá-las e peça ajuda. Se você não sabe como fazer, peça ajuda. Procure o seu médico, converse com alguém que já fez, porque realmente sozinho é mais difícil. Isso tem um pouco do gancho com as coisas dessa necessidade de viver em sociedade, né? De um ajudando o outro. Né? É assim que talvez as sociedades se ajudem para que quem tem um comportamento ruim deixe de ter, porque o meu vizinho já deixou de fazer e ele me ensina como fazê-lo. Eu acho que esses pontos, né, que o Fabrício apontou são super importantes. Realmente, o apoio, né, é fundamental para a gente conseguir executar as nossas metas. Eu acho que também tem uma coisa, porque tem pessoas que todo ano fazem a mesma listinha, né, de ano novo. Assim, então, ano que vem eu vou começar a praticar atividade física, aí se matricula na academia em janeiro, paga o ano todo e não vai dia nenhum, né? Então, o que é isso? Que barreira é essa que essas pessoas estão encontrando, né? Assim, porque tem que ter ali na cabeça dessas pessoas como se fosse uma crença limitante mesmo, para que todo final de ano elas decidam fazer a mesma coisa no outro ano. Então, assim, que crença é essa? A crença é que, por exemplo, a atividade física não é importante, né? Que a mudança no comportamento não é importante, enfim, ou que eu não tenho tempo, né? Que eu não preciso priorizar isso. Então, eu acho que a própria pessoa também precisa fazer uma reflexão se é um padrão que ela adota constantemente de o que está impedindo ela de fazer isso, assim. Porque a gente também tem que parar um pouco e refletir, né? Assim, por que eu não estou dando prioridade numa coisa que é tão difundida, né, e que as pessoas sabem que faz bem, que é importante essa mudança aí de hábito. Então, eu acho que é importante você refletir e entender de onde vem essa dificuldade de começar e contar aí com o apoio, né, dos profissionais de saúde, dos amigos, para se engajar nessas atividades que são tão importantes. Eu vou entrar nesse gancho aí também. Eu brinco lá no consultório que tem 3 tipos de pacientes. Eu falo assim, o paciente você fala assim, eu só tenho um problema. Ele fala assim, mas vai dar muito problema? Não, vamos esperar um pouquinho que a gente resolve. O outro diz assim, para resolver hoje, dá para resolver hoje? Eu falo, não, para operar? Não, vamos esperar mais gente semana. E o terceiro diz, que problema? Não tem problema nenhum. Então, a gente já tem que, o médico tem que captar, né, qual é a diferença para tentar induzir.
E uma outra coisa importante, agora puxando o gancho para negócio para arte marcial, se chama disciplina, né? Eu me lembro de um programa de muitos anos atrás, que foi feito, acho que era Cynthia Howlett que fazia um programa, ela foi falar sobre disciplina e foi filmar lá no dojo. E sobre disciplina de arte marcial, etc. Eu fui assistir a gravação, quer dizer, participei da gravação, fui assistir o programa, a arte marcial era metade do programa. A outra metade era de um senhor, que era que era obeso, bastante obeso, me lembro, tinha mais de 170 quilos. E ele comentou que o dia, aquele negócio da necessidade, o dia que ele não conseguiu amarrar o cadarço dele mais de sapato sozinho, ele falou, está na hora de eu fazer alguma coisa. E ele foi estudar, naquela época a opção era cirurgia ou mudança de comportamento, mudança de comportamento. E ele falou um negócio que me marcou muito, ele falou assim, eu vi que mudança de comportamento deveria ser das duas maneiras, operacional eu ia ter que mudar meu comportamento. Aí ele falou, bom, se eu tenho que mudar meu comportamento, eu vou experimentar então mudar o comportamento, sem operar. E ele conseguiu, quer dizer, eu não sei logicamente como ele está a longo prazo, né, mas ele conseguiu perder mais de 80 quilos. Ele falou bem claro, não foi fácil, foram 2 anos que você falou, não é rápido. Usou profissionais de saúde, psicólogos, psiquiatras, remédios, professor de educação física, médicos, endócrinos e tal, e conseguiu. Mas aí são 2 fatos que eu queria comentar com vocês, né? Quer dizer, isso é o que vocês falaram ali, é uma perseverança, que tem que ter uma resiliência que nem todo mundo, né? E aí tem que ter alguém do lado, que você falou, né? Seja um cônjuge, seja um filho, seja um parente, seja um médico, né? E a outra é chamada disciplina, né? Que é uma coisa que nem todos estão acostumados a dizer, eu vou ter que fazer isso aqui até conseguir isso aqui, né? Muitos desistem no meio. Você falou alguma coisa em torno de felicidade no início, né? Assim, o descansar, o assistir na TV, o comer bem, bastante coisa, dá uma certa felicidade, dá um prazer, né? A curto prazo, né? Só que a gente aí, como a gente transformar isso na ideia de que isso pode ser que a longo prazo não nos traga outros efeitos colaterais. E aí eu tenho que ter disciplina de não fazer isso que me dá um prazer imediato versus uma coisa que eu não estou vendo agora, intangível, que eu só vou atingir depois de um tempo. Não sei, como é que vocês me dizem sobre isso? Assim, o intangível é o problema, né? Imagina se você pudesse... naquela imagem que eu botei no começo, olhar naquela bola de cristal ali e ver, olha o que vai acontecer com você se você continuar, ver você ali velho, eventualmente dependendo de outras pessoas, ou eventualmente morrendo precocemente por um hábito. A questão é que a gente precisa saber que isso acontece, mas esse é um conhecimento que está na nossa cabeça. Quando é interessante isso, né? Quando você vê pessoas que moram em área de risco, né? As pessoas sabem que aquilo ali, que aquele lugar é um lugar que as ameaçam, né? E existem profissionais responsáveis por falar, olha, isso aqui não dá para continuar aqui impõe em risco a sua vida e tudo mais. Essa relação à nocividade dos comportamentos é nossa função. A gente precisa treinar mais isso. Então, acho que talvez aqui tenha uma provocação de que, assim, como é que estamos de faculdade de medicina hoje com relação a esse tipo de necessidade do médico, do profissional de saúde de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, de nutrição, em convencer as pessoas a adotar hábitos de vida. Primeiro, assim, a gente coloca até quantos nossos profissionais, quantos dos profissionais, eventualmente, no caso do exercício, fazem atividade física regular. Então, assim, um exemplo é arrastador. Então, esse é algo que eu acho que é muito importante. Antes de passar para a Liana, eu queria fazer uma provocação para você, porque eu te conheço há muitos anos, né? Eu sei que você passou por um processo desse, né? De você ter atividade física, parou, ficou um tempo e depois você se dedicou tanto que você virou um especialista nisso. Você pode falar sobre isso? É engraçado que talvez os drives sejam muito semelhantes, assim, porque você começa, sobretudo na nossa profissão, de onde se vem, né, pensando em ter uma vida confortável, feliz e confortável em um momento da sua vida. E a nossa sociedade está muito voltada para o acúmulo de riqueza como o determinante de que minha vida vai ser feliz até o final dela, né? Basicamente porque eu tenho dinheiro para alguém para cuidar de mim. Olha que coisa absurda. Enfim, então assim, no início da vida profissional, você fica muito voltada para esse tipo de coisa. E eu, só para botar em números, entrei na faculdade com 55 quilos de peso corporal, né? Era atleta de futebol de salão, e saí dela com 102 quilos. E o Ricardo me conheceu numa época onde eu cheguei a 112 quilos. Até que eu passei mal jogando banco imobiliário com a minha filha. Isso não dá para continuar. Foi provavelmente o mesmo drive, me senti ameaçado por aquilo, né?
E não teve ninguém para me fazer ver que aquilo, né, e mesmo o meu conhecimento de cardiologista naquela ocasião, você vê como é que a falha na formação impede inclusive que você veja o que você está fazendo com você, né? Porque é esquizofrênico eu querer uma coisa para os meus pacientes e outra diferente para mim, né? Se aquilo é o que é bom. Então, e daquele momento eu disse, não dá para continuar. E aí isso virou parte da minha vida, né? Isso virou minha profissão, né? A cardiologia virou cardiologia do exercício do esporte, que é o que eu faço hoje. Então, eu acho que a grande mudança que a gente precisa nos profissionais de saúde da próxima década é indivíduos capazes de convencer as pessoas de que hábitos nocivos de vida não são mais toleráveis. A gente não pode mais conviver com esse tipo de coisa assim, de forma... Você falou um negócio interessante, né? Eu estava jogando com minha filha, né? Então, apontou a filha, que é o futuro, que você quer cuidar dela. E aí eu passei mal, né? Então, isso aí foi a motivação, é o modo que você tem que ter, né? Talvez a Juliana possa falar sobre motivação também, não? Como é que é manter a motivação para alcançar algo que parece intangível e que vai me tirar algumas coisas que eu gosto. Essa questão da motivação realmente é muito importante para que a gente alcance as metas, né? Mesmo, e eu acho que a motivação, ela acaba realmente estando ali, dando sinais, né? Dando pistas no nosso dia a dia. Então, por exemplo, nessa questão, né? Que ele estava, enfim, brincando com a filha dele, realmente, né? Estava ali cuidando, brincando com uma pessoa que ele queria estar presente depois, na festa de formatura, né? Do direito, enfim. Então, são coisas que estão ali não tão claras pra gente quando elas assustam a gente, né? Quando elas ameaçam a gente. Mas são coisas que naturalmente giram ali a nossa chave e que trazem pra gente uma coisa mais palpável pra gente realmente definir metas, né? Estabelecer as metas e ter uma disciplina para atingir essas metas futuramente. Então, é muito importante, assim, filhos, né? Enfim, é muito importante que você crie, que você pelo menos desenvolva alguma motivação pequena, nem que seja, né? No seu dia a dia, para te ajudar aí a atingir os objetivos. Tem uns testemunhos aqui interessantes, né? Da Clédia Liberaldini, elogiou que é excelente, que cabe a gente transformar a nossa casa numa Blue Zone. É a nutricionista advogada. Pois é. É ela, a própria. Ela falou, deixa a reflexão de Platão. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante na sua vida, né? E ela completou depois, saudável não é comer salada somente. Saudável não é somente uma medida de peso. Ela envolve mente, espírito, coração, corpo. E a versão saudável de cada um é diferente. Acho que é importante até saber isso, né? Não existe um molde fixo, né? As pessoas são... Absoluto, E doces não os tornam menos saudáveis, mas a tristeza pode tornar você menos saudável, né? E a Babi Amorelli falou que as pessoas buscam conforto, né? E não a longevidade. Buscam uma imagem no espelho e não uma vida funcional e saudável. Conscientizar e educar a longo prazo é um grande desafio, né? Um grande desafio para todos nós. Queria entrar no detalhe aqui, Fabrício, você comentou do VO2, né? Eu já tinha assistido o seu curso, fui assistir por aprendizado pessoal, gosto de atividade física, faço atividade física e tal. Você fala do VO2, né? O VO2 é assim para o líquido, para a gente colocar, é o consumo, né, de VO2, né? Eu brinco que nem o carro, né? Se eu estou com um carro que consome, faz 2 km por litro, tá horrível, né? Então é mais ou menos a mesma coisa nossa, né? Então, é ideal de que as pessoas talvez dentro do check-up, né, que é necessário fazer, né, principalmente quanto mais velho, eles procurem também uma avaliação desse consumo, não simplesmente só de, eu estou com risco baixo do estupro coronariano ou do colesterol, não? Fala um pouco disso aí, como é que... Eu meço o VO2 porque é muito difícil medir a energia consumida em animais, né? Então, como existe uma relação direta entre as duas, a gente optou há mais de 300 anos a medir o consumo de oxigênio. Isso está ligado em todos os estágios da vida a uma série de desfechos muito importantes de mortalidade, adoecimento, etc., etc., no contexto de saúde e sobretudo em pessoas doentes. A gente vê isso hoje, né, Ricardo? As pessoas depositando as suas preocupações
e as suas avaliações em coisas que não medem o risco delas, não estão ligadas com nenhum desses desfechos que a gente acabou de falar aqui, né, usando marcadores sem nenhum sentido, que não se guardam nenhum tipo de correlação com o risco. E aí tem uma questão aí, pegando o gancho no que a Clédia disse, muito por um caminho que a medicina, né, das mídias sociais tem seguido, que é algo que obviamente preocupa, né, tornando um padrão de saúde que talvez não seja longevo, né, e de fato isso, e deixando de medir coisas que são importantes. Então, a sua aptidão física, que não necessariamente precisa ser medida pelo VO2, é algo mais importante, é o que mais importante que você tem, você sabe disso. A sua força, a sua capacidade de subir uma escada, a sua capacidade de pegar o seu neto no colo, a sua capacidade de correr para pegar um transporte público, ou enfim, para fazer o que quer que seja, é o que você tem mais de valor. E isso é muito importante ser medido, quantificado, para que você possa eventualmente melhorar o que não está legal. Vou dar um exemplo muito interessante. Apesar de ter investido bastante em capacidade aeróbica, que fiz nos últimos 6, 7 anos, já tem algum tempo que eu não faço, mas fiz triatlo muito tempo, fiz algumas provas de Ironman, eu corri 10 maratonas. Liguei muito para, eventualmente, coisas que são muito importantes na aptidão física, relegadas a coisas que eu não gostava de fazer. Equilíbrio. E que eram coisas são muito importantes para que, por exemplo, eu levante um neto ou uma criança no colo quando tiver 80 anos de idade. Então, eu tenho limitações hoje de mobilidade de ombro que são incompatíveis com uma vida legal aos 80 anos, onde eu espero chegar. Assim como o de Allen, sou totalmente contra a morte. Não tenho a menor expectativa de morrer. Não sei se eu vou ser essa pessoa que a ciência já diz aí de 150 anos que já nasceu. Acho que não, mas... E o fato é que isso envolve fazer coisas que, no curto prazo, na execução, não são tão agradáveis, né? Não trazem prazer imediato, como uma barra de chocolate ou um carro novo, uma coisa desse tipo, né? Que eventualmente a gente almeja aos 35 anos como o que efetivamente vai me dar felicidade. E não é. Ele falou de mídia, né? Assim, hoje tem uma oferta muito grande de mídias sociais, né? Faça aqui eu sou capaz de transformar você, né? Uma coisa muito padronizada, né? A gente falou aqui que cada um tem seu formato, né? Acho que o grande problema da mídia é esse, né? Ela diz que vai melhorar a sua atividade física igual para todos, né? Como é que a gente filtra isso, né? Para a gente achar uma coisa boa, não sei. Enfim. Infelizmente, infelizmente e infelizmente, né? Hoje a internet traz milhares de possibilidades pra gente e as mídias sociais trazem alguns conteúdos, né? Como esse aqui, que é de muita valia, enfim. Mas outras questões realmente acabam sendo muito discutíveis, né? E as pessoas muitas vezes não têm senso crítico para filtrar o que de fato é um conteúdo que deve ser consumido do que é um conteúdo mais marqueteiro, digamos assim, né? E eu acho que uma das principais questões, quando a gente pensa particularmente nessa questão do corpo, né, desses anúncios milagrosos que acontecem, é que há uma certa padronização da sociedade como um todo. E isso acaba deixando as pessoas, né, com uma necessidade de se enquadrar naquele pacote que seria considerado ideal pela sociedade, né? Então, para mim ser atraente, eu preciso ter esse visual. E aí as pessoas começam a fazer fazer o uso mesmo, né, de coisas que são ofertadas pelos profissionais da saúde de uma maneira até equivocada. Então, assim, com relação à prática de atividade física, a gente entra numa prática que acaba não sendo saudável, pessoas acabam indo para a parte da cirurgia estética, né, e, enfim, fazendo procedimentos que, para se enquadrarem naquele ideal que talvez não fossem muito necessários, enfim. E isso, na verdade, a gente até vê que pessoas muitas vezes acabam desenvolvendo um vício, né, por determinadas situações, inclusive cirurgia plástica mesmo. A pessoa nunca está satisfeita e sempre quer fazer um procedimento a mais, uma coisa a mais, e isso muitas vezes é influenciado, né, pela questão da mídia social, enfim, do que ela vê e de uma idealização
de como ela acha que ela precisa ser. Então, é muito importante também que a gente, né, faça ali uma autoavaliação, que faça uma terapia para entender realmente eu preciso disso para ser feliz, né? É esse novo procedimento que vai me fazer ter essa felicidade toda que eu busco, ou será que isso só vai me dar dor de cabeça no futuro, né? É necessário ali colocar num equilíbrio o que realmente a gente precisa realmente fazer e o que vai ser excessivo, né? Enfim, exagerado e vai acabar prejudicando a nossa saúde. Inclusive a busca por profissionais, né? Porque às vezes você encontra um profissional e hoje a graduação do profissional é o número de seguidores que eles têm na rua. Exatamente. Então, isso, se ele né? tem muito seguidor, eu acho que ele é um bom profissional. Não impede de sê-lo, mas não garante também dele ser, em absoluto, né? O balizamento de qualidade técnica virou o número de seguidores, né? Isso, obviamente, não te garante ser um bom profissional, mas de forma alguma te capacita como tem uma coisa muito interessante. Mas as pessoas passaram a achar... Tem um vídeo muito legal, muito divertido do Porta dos Fundos, que é alguém com problema no banco ligando para o call center, precisando resolver o problema. É o Fábio Porchat e o Rafael Portugal. E aí eu vou precisar de alguns dados do senhor. Eu quero, o CPF está aqui. Não. Quantos seguidores o senhor tem no Instagram? E aí o tipo de atendimento que o indivíduo recebe é proporcional ao número de seguidores. O cara tinha pouco, então, o seu problema vai ser resolvido em 90 dias. Então, assim, isso é uma sátira de como a gente tem visto isso. Se você tem 10 milhões de seguidores, você é maravilhoso. Né? Não há possibilidade de você ser ruim. Né? E, óbvio, a gente sabe que a maneira de se conseguir é, eventualmente, propondo soluções fáceis para problemas difíceis. Né? Todo problema complicado tem uma saída rápida, fácil e errada. E a gente tem, eventualmente, a tendência a pegar. Todo problema... A frase de um economista americano nos anos 60. Todo problema complicado tem uma saída rápida, fácil e errada. Exatamente. Não, e é uma tentação isso, né? Puxa vida. A saída mais super fácil. Complicado, é um problema que eu tenho, eventualmente ter um bíceps maior, ser mais forte, ter um corpo que eu quero exibir melhor no verão. E aqui tem uma saída rapidinha. Estou 10 anos tentando resolver isso, não consigo. Isso é circunstancial. E é o que você falou, e tem valências a serem discutidas, né? Não é só a força do braço, você falou, né? Quer dizer, o ombro funcionando, é o equilíbrio, né? A gente vê muito idoso hoje com problema de equilíbrio, né? De ele não saber se equilibrar, não ter treinado isso. Isso. Né? Ter força. E uma coisa, assim, a gente saiu lá, engraçado, a gente saiu lá da medicina pré-científica, lá onde o xamã era o equivalente do médico, algo muito, muito misturado, imbricado com religião, e construímos o método científico aí nos últimos 2.000 anos, mais notadamente nos últimos 400 anos, e nos últimos 100 anos ele entrou efetivamente, e nos últimos 50 a gente começou e desenvolveu o que a gente chama de medicina baseada em evidência. E a gente precisa agora usar esses dados obtidos em população para tomar decisões individuais, porque a nossa decisão em medicina sempre foi individual, baseada em dados coletivos. Mas assim, como é que eu pego aquele dado, aquela informação que é obtida em 3.000 pessoas e muda a vida de João, muda a vida de José? Esse é o nosso desafio. Quando a gente estava falando, não desmerecendo as mídias, tudo, que foi um avanço muito importante. Não, de jeito algum, Mas porque, às vezes, padronizam demais, né? Massificam demais. Então, assim, eu fiz um treinamento que é bom para vocês. 200.000 pessoas, né? E não pode ser o mesmo treinamento para 200.000 pessoas. E eu vendo um pouco do outro lado, né? Criticou muito quem tinha boas intenções inicialmente nas redes sociais. Extremamente muito criticado. Quer aparecer, não pode botar isso, não pode botar aquilo, né? E eventualmente os conselhos fizeram um papel de polícia dentro da rede e tiraram pessoas bem intencionadas de dentro da mídia social, porque aquilo ficou rotulado como uma coisa característica do mal profissional. Isso foi muito ruim. A gente precisa efetivamente mudar isso também. Resgatar, né? Talvez esses profissionais. Acho que a principal questão da rede social é que, como sendo marketing, e marketing o compromisso é com venda, ele fala muito da coisa boa, né? Da parte boa. Então, acaba ludibriando um pouco, enganando esse paciente, que no caso de nós somos médicos, isso é muito ruim. Uma coisa é você enganar uma pessoa para vender um produto que você acha que é bom, mas tudo bem. Outra coisa é para falar em medicina, né? Então, complica muito essa questão realmente. Fato. A Vitória Pacini,
diz o seguinte: vejo muito na minha geração, acredito que seja mais nova, né, tá falando aqui, de recém-formados, então como ela diz aqui, uma preocupação maior com a saúde física, sim. Mas talvez estejamos menos saudáveis nas outras esferas, que a Clédia comentou acima. Como enfrentar isso com tanta cobrança, inclusive na nossa formação médica? Acho que ela quis dizer que o pessoal está muito preocupado, né, em malhar a educação, mas não com a saúde mental e não talvez só com dieta, com outras coisas, né, das coisas. O que vocês acham aí? Justamente olhar só um pedaço do quebra-cabeça, né? A saúde lá na frente, se é o que eu estou preocupado, não sei se todo mundo que está preocupado com o corpo estava efetivamente preocupado com a saúde. Eu não vejo a ligação direta nessas duas coisas. Às vezes ela falou de vaidade, né? De uma coisa de imagem, de beleza. Né? O que eu quero? Estar saudável enfim, atender às expectativas de um modelo corporal. Enfim, então a primeira é saber se essa preocupação com o exercício é essa, a preocupação com a saúde. Em segundo, isso é só um pedaço. Né? Mesmo dentro da preocupação com o exercício, talvez, estou cansado de fazer exame de pessoas do ponto de vista muscular extremamente forte, mas com a capacidade aeróbica horrorosa. Então, se eu estou efetivamente preocupado com a saúde, eu vou olhar isso como um todo. O fato isso talvez não seja preocupação com a saúde. Tem que refletir sobre isso, né? É que você falou. Né? Ainda em cima disso, a questão de suplementação. A gente vê hoje que praticamente 100% das pessoas precisam ser suplementadas. É lógico que você falou também, idosos já são mais idosos, ou seja, quando a gente estuda indivíduos de quase 100 anos, eles já são idosos faz tempo, já eram idosos no século passado, então nasceram em 1920, 1930, onde tudo era muito diferente, até a questão dos industrializados, que realmente levam a mais deficiências, etc. Então, quando a gente vê hoje a população geral hoje, a partir de 60 anos, é considerado que é mesmo uma necessidade quase que assim, total de suplementação? Não, em absoluto. Em absoluto. A gente tem necessidades nutricionais, mas não necessariamente isso vai vir de alguma coisa fora dos alimentos tradicionais. Não, isso depende de muitas coisas. Depende da minha capacidade de ingerir alimentos tradicionais. Eventualmente isso vai diminuindo com a idade, então faz sentido aí suplementar. Depende do meu momento de vida, eventualmente, mesmo tendo uma boa capacidade de ingerir alimentos tradicionais, naquele momento eu preciso de um pouco mais e aí eu não consigo. Exemplo, uma pessoa com câncer de intestino que precisa passar por uma cirurgia daqui a pouco. E, eventualmente, a minha demanda é muito maior do que eu conseguiria através de bife, por exemplo, e eu preciso de whey protein. Então, assim, isso tem que ser levado o contexto clínico é muito importante. Isso, de forma alguma, é uma indicação para todas as pessoas. Todo mundo tem que suplementar, em absoluto. E, obviamente, a gente vê muita suplementação efêmera, coisas que a gente não precisa. Né? Toneladas de vitamina D, uma série de vitaminas e oligoelementos suplementados sem a menor necessidade. Isso está no contexto de que a má formação e a má orientação, a má formação do profissional leva uma sociedade ignorante com relação do ponto de vista de exercício físico e nutrição e permite que esse tipo de coisa aconteça. No final das contas, a gente tem que ter um profissional mais bem formado. O Otávio Portela quer fazer uma pergunta, ele quer entrar aí, pedir para o Eric colocar o Otávio aí para fazer a pergunta que ele quer aí para a gente, por favor. Agradecendo a participação do Otávio já aí antecipadamente. Pode ir, Otávio. Desculpe estar de lado, mas o meu computador quebrou e eu estou usando duas telas ao mesmo tempo. Queria fazer 2 comentários. Eu era fumante, pesava 74 quilos, parei de fumar há 1 ano e meio e fui para 88 quilos. A dificuldade para perder peso é enorme, porque eu estou à base de dieta, eu fiz uma fratura de cóccix, então não posso fazer exercício. Esse era um comentário que eu queria fazer em cima da parte alimentar, a dificuldade que é para perder peso. Fabrício perdeu peso
e se tornou um super atleta. Eu fico com muita inveja. Mas, Fabrício, eu queria te dizer uma coisa. Você padece de uma doença que é a mesma que a minha e que provavelmente nós não teremos cura. É sermos botafoguenses. Um abraço a todos e obrigado. Você tinha outro comentário? O segundo era esse, né? Então tá bom. Emagrecer é um desafio, perder peso é um desafio, sem sombra de dúvida, sobretudo numa sociedade que tem, onde a oferta de substâncias altamente calóricas é muito grande, né? Mas é possível, é lógico, né? Eu acho que aí com a ajuda de bons profissionais, o Dr. Otávio, que eu não ouvia há bastante tempo, e fiquei muito feliz de revê-lo, mesmo sendo à distância. Se consegue, é um desafio. E aí, acho que tem uma coisa relacionada à primeira decisão que você tomou. Vou te dizer que parar de fumar e ganhar, se não fiz a conta errada aqui, 9 quilos, mais, uma troca, eles de 77 para 77 para 84 vezes. Enfim, que sejam 11. Foi uma troca maravilhosa que o senhor fez. Não tenho dúvida que o benefício à saúde foi muito maior. O senhor tomou a primeira decisão de saúde, né, pela Organização Mundial de Saúde, em termos de benefício, que é abandonar o hábito do tabagismo, algo que a gente tem conseguido. Olha só que interessante. Nós conseguimos reduzir o tabagismo com toda a pressão da indústria, com toda a pressão do consumo. Uma ameaça de volta agora, né? Com os temos agora uma ameaça. Né? Sim, mas conseguimos fazer isso. Os números diminuíram no Brasil inteiro para algo em torno de 40% nos anos 70 para números menores que 10% hoje em dia. Então, se a gente fez isso, a gente pode fazer com exercício e com uma alimentação saudável também. Laiana, até para perguntar, né? Porque a gente sabe que fumar termina por questões da nicotina e outros 200 mil subprodutos que tem lá, né? Vício e uma compulsão, né? E quando ele para, esse hábito de compulsão, quer dizer, ele fica... Será que ele não converte para alimentação? Quer dizer, teria alguma coisa mais para ajudar isso aí que o Otávio está falando, né? Como é que isso pode ser ajustado aí? E o próprio hábito de fumar, geralmente a pessoa está mais estressada, mais ansiosa, e aí pega o cigarro para dar uma relaxada, né? Então, quando não tem mais o cigarro, acaba que ela não tem mais o que fazer com aquela ansiedade, com aquele desconforto que ela está sentindo, e aí a comida também acaba servindo como uma válvula de escape aí. Então, na verdade, o que tem para fazer para isso é tentar substituir essas atividades, né? Já substituir o cigarro pela comida, que, enfim, é uma coisa um pouco mais positiva quando a gente vai parar para ver do ponto de vista da saúde. E aí seria reconhecer, né, esse comportamento e tentar substituir. Então, em vez de eu comer agora, eu vou fazer alguma outra coisa que me deixe mais calmo, que seja uma atividade prazerosa e que eu esqueça aí desse desejo, dessa ansiedade que eu tenho pela comida. Então, a ideia seria tentar ir substituindo realmente os comportamentos, né? E só complementando, existe lugar aí para medicação nisso aí? Quer dizer, se a pessoa realmente quer parar de fumar e ela tem uma carga, né, ela fuma há bastante tempo, com bastante frequência, e a gente tem alguns tratamentos específicos para isso. E aí o tratamento geralmente envolve a psicoterapia e envolve também o uso de medicações, né? E aí precisa de um acompanhamento mais regular para a gente ajudar a pessoa a fazer isso. E aí, quando se faz isso, geralmente a pessoa, né, para e não fica substituindo os comportamentos. Mas tem pessoas que acabam tendo uma força de vontade muito grande e elas param sozinhas. E aí, esse tipo de pessoa, às vezes, rola essa questão de substituindo um comportamento pelo outro. Mas é bom realmente identificar isso e tentar escolher o comportamento menos prejudicial. A gente tem um colega lá, até lembrando sobre esse motivacional, né? Nós tivemos 2 colegas que trabalhavam no CTI, porque eu não está mais. Aliás, nenhum dos 2 está mais. Infelizmente, o primeiro era um fumante, você deve ter conhecido, não vamos citar nomes aqui. E além de ter um histórico familiar de morte súbita, morreu num evento jogando bola com a gente. Foi uma tragédia para o nosso grupo lá de intensivistas. E o colega que dava plantão com ele era fumante também. E aí foi motivacional dele parar. Inclusive, hoje ele é ciclista. Quer dizer, hoje ele foi para o outro lado e
E o engraçado, ele contando para mim uma vez que ele saiu do... Bom ciclista. Bom ciclista, né? Ele saiu pro consultório, estava na esquina do consultório, assim, parado na rua, fazendo assim, no bolso, procurando alguma coisa. Ele falou assim, o que eu estou procurando? Ele falou assim, estou procurando cigarro. Ele falou, mas por quê? Porque ele tinha um hábito, né? Aquele negócio do hábito. De acabava o consultório, descia, pegava o cigarro para ir pegar o carro, sei lá, no estacionamento. Então, o hábito, ele disse, vou parar de fumar, mas o hábito, ele procurando cigarro. E ele associou que o cigarro era depois do café. Então, ele parou de tomar café durante anos. Até que ele realmente chegou à conclusão que não ia voltar a fumar, aí ele voltou a tomar o café. Mas você tinha pedido para falar eu acho que tem uma questão da ajuda também aí, né? E aí vou usar o profissional de saúde mais uma vez, né? Um planejamento antitabágico bem feito deve envolver estratégias que evitem o ganho de peso, né? Tenho certeza, imagino que o Dr. Otávio tenha conseguido fazer isso sozinho, sem muita ajuda, né? Mas um bom profissional envolvido ali, eu teria feito pensar em como isso acontece. Primeiro, facilitar o processo de abandono do hábito tabágico com as estratégias que já foram ditas aqui, e como se evita ganhar peso durante o processo porque é um efeito colateral. Sim. Né? Sim. A Clédia falou de novo aqui, ó. Não adianta a suplementação, voltando à pergunta. Ela sabe bem disso. Se a base não está ajustada, o que ela chama de base? Sono, alimentação com frutas, verduras, legumes, hidratação, proteínas magras, atividade física, etc. A suplementação é a cereja do bolo, que ela diz, vai ser o complemento, né? Não é substituto, digamos assim. Dá para fazer bolo sem cereja. A Babi fala o seguinte, existe já na área médica uma preocupação específica com a saúde mental das mulheres, principalmente mães, que tem uma carga mental infinita e que atua como cuidadora por toda a vida, abrindo mão da própria saúde. Aí ela pergunta, existe isso? Quer dizer, há um foco específico, né? Porque dessa carga grande. Há algum estudo sobre os impactos dessa invisibilidade do trabalho, né, da mãe? Quer dizer, dela ter uma carga de estresse maior que às vezes não é tão valorizada, né? E como a gente se preocupar com isso? Foi exatamente o tema da redação do Enem, inclusive o tema que foi, você usou. Exatamente. Não sei se foi o que ela escreveu. Foi. Invisibilidade do cuidado da mulher. Existe uma preocupação, sim, com isso. Existem alguns grupos que estudam especificamente, né, a saúde mental no público feminino. Realmente, essa questão da sobrecarga da mulher na sociedade, ela... É uma questão que a gente vem notando, vem falando mais, e por conta disso, né, tem se criado uma maior consciência e as divisões dos papéis têm sido um pouco mais equilibradas, né, assim, mas de fato ainda existe com bastante frequência isso. E aí, acho que o mais importante é, se a mulher se está se sentindo tão sobrecarregada, né, que estratégias que ela pode adotar para que isso diminua. Porque realmente não tem como a gente, né, enfim, trabalhar 60 horas por semana, chegar em casa, cuidar de 3 filhos e fazer tudo isso sozinha e achar que a nossa saúde mental vai estar em bom estado, né? Que não vai, assim, acaba sendo um nível de estresse muito grande para qualquer um, mesmo para as pessoas mais resilientes. Então, acho que é importante que a mulher reconheça isso e que, ocasionalmente, o que a gente percebe é que algumas mulheres adotam aquela postura, né, de super mulher, eu posso fazer tudo. Então, às vezes, as pessoas contam com uma rede de apoio, mas têm uma dificuldade também de pedir ajuda, de pedir auxílio, de delegar tarefas. Eu acho que também é importante a gente reconhecer se esse é o caso, se a gente conta com essa rede, se a gente poderia delegar as tarefas, ou se não, se realmente a gente não conta com nenhuma rede de apoio, a gente tem que tocar tudo sozinha, e aí seria importante a gente pensar como é que eu posso criar uma rede de apoio, né? Assim, o que eu posso fazer para me auxiliar aqui nessa situação tão... que está me sobrecarregando tanto aí no meu dia a dia. Mas existem, sim, alguns estudos sobre isso. Realmente, a sobrecarga da mulher, ela é bastante grande e isso acaba, como consequência, gerando transtornos depressivos e transtornos ansiosos com maior frequência nas mulheres, né, em comparação com os homens. Então, são coisas que vêm sendo faladas. Um dado interessante que a Ana falou
Eu acompanho já estudos já de meditação há um tempo, que eu gosto, é uma prática que eu faço, estudo. Isso tem linhas diferentes, né? Seja do Oriente, né? Seja Japão, pelo budismo, seja a Índia, né? Eu acompanho uma parte indiana. E os próprios gurus lá, quer dizer, eles não são... A gente conhece gurus como simplesmente gurus, ou assim, um dos que guia, ele é formado em física, né? Então, quer dizer, ele tem uma noção de razão, de ciência, e faz uma parte de estudo não tangível. E eles comentam muito sobre o hipocampo. Então, eles falam sobre o trabalho da meditação e dos exercícios respiratórios que tem, né, que eles chamam, no trabalho do hipocampo. E esse trabalho, se eu não me engano, o outro que você falou de áreas, eu acho que até o próprio Hospital Albert Einstein fez um estudo comparando CT com perfusão cerebral em meditadores profissionais, que seriam budistas, meditadores amadores, digamos que seria eu, outro assim, e pessoas que não meditam. Uhum. E não só durante, né, a meditação, eles botaram meditando durante o exame, nota assim, o aumento do uso da área cerebral de maneira gigantesca, como fora da área de meditação, mostrando capacidades cerebrais diferentes de pessoas com exercícios diferentes. O Ocidente criou um nome bonito, botou mindfulness, juntou umas coisas assim. O Ocidente sempre faz uma coisa para vender, né, uma coisa melhor, que mal ou bem trouxe uma coisa boa para as pessoas começarem a se preocupar com algo além do corpo. Quer dizer, como é que eu posso parar, né, além do corpo para diminuir? Você falou bem fisicamente, diminuir o cortisol, né? Nós trabalhamos, eu falo que criança deve ter uma suprarrenal diferente, porque a capacidade que elas têm de correr, fazer as coisas correndo. Então, acho que a suprarrenal, realmente, a gente vê em resposta endócrina metabólica ao trauma, né? A gente estuda isso e vê que o cortisol é um hormônio muito diferente. Então, não há dúvida que eu acho que você tem que ter, além disso, né, desse preparo, procurar alguma área que você possa... Você falou de dois lados, né? Tem a meditação e tem a espiritualidade. Não falo em religioso, geralmente tem a espiritualidade. São áreas que podem trazer algo intangível, para alguma paz, né, em você, né, nesse momento que você está inquieto, que você está em dificuldade, né? Então, acho que isso tem que ficar bem caracterizado, né? E eu achei interessante esse estudo da Blue Zones, que a gente lançou aqui até antes para chamar a sessão, porque antigamente buscava-se assim, as pessoas isoladas nessa evidência. Fulano tem 110 anos, vamos lá fazer por que ele vive tanto. Aí ele vinha com a solução dele. Eu bebo cachaça desde os 10 anos, né? Então é isso, é a cachaça que deixa ele com 110 anos, né? Então, é por aí. E as Blue Zones realmente procuraram áreas, né? Quer dizer, uma densidade maior populacional em que havia um nível de longevidade, né? Isso que você falou, né? Eles descobriram algumas, né? São 5. Eles destacam uma na Sardenha, né? Que eles falam, e aí realmente na Sardenha você vê que é uma atividade física informal, porque tudo tem que subir e descer lá, é tudo escadaria, quer dizer, eles fazem formalmente, né? Existe uma alimentação diferenciada, aquela mediterrânea, que não necessariamente, é o que você falou, não é sem proteína, mas é um equilíbrio maior, né? Mas principalmente é uma comunidade muito unida, que tem um propósito de vida. Isso foi visto em Okinawa também, porque o Japão aí tem mais disciplina, e eles têm um propósito muito comum. E a da Califórnia, que foi em Loma Linda, era uma comunidade que tinha uma religiosidade muito forte. Então tinha uma moto comum, um interesse comum em termos de religião, de alimentação. E aí começou um grupo a tentar fazer isso que a gente falou, quer dizer, como criar Blue Zones, talvez seja um grande desafio, né? Em cidades menores, talvez você possa fazer isso. Cidades grandes são difíceis, talvez você tenha que criar áreas de Blue Zone, e passa muito pelo que você falou também, né? A comunidade se unir mais. Quer dizer, um ajuda o outro, porque se eu sou sozinho, não tenho mulher, não tenho marido, isso aqui, talvez seja o vizinho que vai ter que me ajudar ali, né? Ou de manhã para caminhar comigo, ou quando eu precisar de alguma coisa, né? Então, acho que vocês falaram muito bem, né? Eu vivi uma experiência muito recente, queria contar aqui nas minhas últimas férias, 15 dias atrás. Existem alguns lugares que eventualmente não são Blue Zones, porque enfrentam questões de pobreza, digamos assim, que impedem que os avanços que a medicina, enfim, várias áreas da sociedade alcançaram nos últimos anos, possam fazer com que eles sejam longevos. Mas ainda que não sejam longevos, são felizes. Eu passei agora 2 dias num lugar chamado Ilha do Ferro. Não sei se vocês já ouviram falar. Fica na beira do Rio São Francisco, perto do Guimarães, perto, né, beira do Rio São Francisco, Alagoas, terra do Guimarães Rosa, que tem uma frase que é perto de muita água, tudo é feliz, como pegando o gancho no que você falou. E esse é um povoado que tem em torno de 500 habitantes, 13 quilômetros de estrada de chão de uma outra cidade mínima chamada Pão de Açúcar. E sim, é lógico, aquele povo ali que está, sei lá, 10 quilômetros de um hospital, talvez não tenha um centenário, nunca tinha tido, não tem um centenário. Mas eu, poucas vezes, nos 2 dias que estive lá,
pude perceber tamanha felicidade, tamanha sensação de solidariedade naquele povo. Eu cheguei lá e presenciei um velório, um enterro, né? Um cortejo fúnebre, que era nitidamente um enterro cristão, porque a igreja tocava o sino, né? E esse lugar tem um bar, essa cidade tem um bar. O bar chama-se Macumba, porque pertence a um indivíduo chamado André Macumba. Esse bar de noite fechou, porque André Macumba ficou solidário àquela morte ali, aquela questão ali, era algo importante para aquele povo, e resolveu fechar o estabelecimento comercial, que é o ganha-pão da família dele, por conta daquilo ali. No dia seguinte, a gente foi, essa cidade tem vários artesãos, e a gente foi procurar um estúdio, um ateliê de um super simples, que se chama Zé Crente. Zé Crente, ao chegar lá, disse: eu não tenho nada para lhe vender, porque ontem eu não pude trabalhar, porque eu sou o coveiro da cidade e eu tive que enterrar a dona fulana que havia falecido. Aquilo me tocou de uma forma assim, pô, tá aqui o motivo desse povo ser tão feliz. Eles são solidários, eles têm um centro de comunidade como a gente não consegue ver nos grandes centros, como você, Ricardo, bem falou. A gente precisa resgatar isso daí mesmo, de alguma forma. Inclusive é um centro ecumênico, né? Porque tem igreja Exato. Com sino, o Zé Macumba e o crente, né? Exato. Então, e aí você vê exatamente o respeito, convivem bem, né? O respeito entre todos, né? O Zé Crente, o André Macumba e o enterro cristão, todo mundo... O Otávio comunicou aqui que ele estava com as ilíacas obstruídas, que foi o motivacional que ele fez para parar de fumar. Entendeu? Mas ele disse que acha que não trocou o cigarro pela comida. Mas, assim, eu acho que ele está... É o que você falou, ele conseguiu a principal motivação dele, que foi tirar o cigarro, já adiantou muito, né? E ele é um cara que tem muito conhecimento médico, acho que isso vai incentivar ele a continuar nessa busca pela melhoria da qualidade de vida dele agora. Se precisar de ajuda para voltar ao peso de outrora e não trazer o tabagismo de volta, por favor, fique à vontade. Já temos um apoio aí, uma comunidade de apoio, né? Então, você falou uma palavra importante, a gente sempre fala essa palavra aqui, toda sessão na volta, resiliência é importante, né? Que eu brinco, resiliência foi um termo que veio da engenharia, né? De metais, né? Do metal capaz de se adaptar a uma determinada temperatura e caiu muito bem no ser humano, porque é o que a gente precisa, né? A gente não está muito acostumado com isso. É que você falou aí, como esquivar do estresse, né? Como ter uma resiliência. A gente falou de algumas coisas. E aí, eu te falar, você foi bem profissional, né? Porque ela falou da meditação, das coisas, mas tem espaço para remédio, para psicanálise também, né? Como é que... Na verdade, eu falei algumas coisas que estão mais relacionadas, né, com mudanças que a gente pode fazer a nível individual, né? Mas, assim, procurando o auxílio de profissionais, a questão da terapia, eu acho que é fundamental para aumentar os nossos níveis de resiliência, para ressignificar situações que foram ruins no passado, né? E ajudar a gente a lidar com situações parecidas que a gente possa vir encarar no futuro. E a questão do remédio também. Se a gente está, enfim, triste, deprimido, com mais ansiedade, e por isso a gente está mal, não está lidando muito bem com aquela situação estressante, com certeza acaba que a pessoa pode precisar de uma medicação ali para ficar um pouco melhor, né? Se sentindo mais feliz. Então. Você botou, até que ele colocou, né, a pergunta lá, eu quero ser feliz, assim, tem pessoas que não é que não queiram, né? Mas tem dificuldade, né? O quanto isso conta, como é que é isso? Como é que... Racionalmente falando, todo mundo quer ser feliz, né? Mas na prática, quando a gente vê, tem pessoas que elas querem ser felizes, mas o jeito delas serem felizes é, enfim, adotando uma postura um pouquinho mais de vítima, não, enfim, tomando muito o protagonismo, né, da vida delas. Então, são características distintas de personalidade. E aí, por incrível que pareça, essa questão, né, da pessoa não querer, de fato, né, melhorar quando ela tem alguma questão de saúde mental, ou não querer se tratar, enfim, isso acaba que é o jeito daquela pessoa, né, se sentir bem, se sentir confortável e se sentir feliz. Só que às vezes é difícil da gente entender um pouco sobre isso, né, enfim, e demanda uma certa delicadeza, porque você vê aquela pessoa que não está se esforçando para melhorar, que, enfim, não quer, parece que não quer evoluir, né, e aí
aí as outras pessoas até podem ficar um pouco revoltadas. Poxa, eu não entendo o que está acontecendo, eu ajudo fulano, né? Eu tento fazer tudo por aquela pessoa, e a pessoa parece que não sai do lugar, que não quer, enfim, que quer estar ali naquela posição de uma pessoa que está sendo cuidada sempre. E é o jeito dela, né? De ser feliz, de se sentir bem, de se sentir confortável. São características da personalidade que a pessoa pode vir a ter. E até pensando nessa questão das características de personalidade, né? Nesses estudos que foram feitos nessas Blue Zones, eles notaram que esses idosos, eles tinham características mais otimistas, que eles tinham, né, altos níveis de resiliência, que eles não ficavam muito focados nos problemas da vida, mas eles acabavam olhando para o futuro, mesmo com uma idade bem avançada. Então, são características, né, individuais que a gente vai tendo da nossa personalidade e que a terapia e até mesmo a medicação podem contribuir para a gente melhorar e ter outra visão aí de mundo. Quando a gente vai de novo para essas filosofias, né, que falam de meditação e tudo, elas falam muito dessa coisa da expectativa do que a pessoa quer ter. Acho que o Fabrício contou isso no início, né? Quer dizer, se você bota que a tua felicidade está em ter, né, sei lá, um Porsche, 2 casas, 3 aviões, não sei o que, sei lá, então vai ficar muito alto, né? Você joga a bola muito alto, aquilo você vai estar sempre feliz, porque a não ser que você consiga, rápido, mesmo que eu consiga, vai querer mais. Tem alguns trabalhos econômicos que sempre publicam, né, dizendo o quanto é necessário você ganhar para a pessoa viver bem, né? Eles fazem vários trabalhos de estudo sobre isso, né? Que o que eles chamam de viver bem, que é aquela coisa básica, casa, comida, programa e tal, não sei o quê. Mas eu acho que aí a sociedade bota o sarrafo muito mais alto, né? E você está sempre buscando o sarrafo mais alto. E aí você não está feliz. E tem um sarrafo que é inatingível, que é quando você coloca a tua felicidade num sarrafo que é do outro. Por exemplo, eu sou triste porque minha filha escolheu mal os casamentos, porque minha mulher fez isso ou aquilo, enfim. Então, assim, o sarrafo tem que ser seu. Né? Por mais que você ame, por mais que você tenha uma relação de proximidade com essas pessoas, né, e que deseje o melhor para elas, você não pode botar a sua felicidade num sarrafo imposto, numa coisa que é do outro, que é o outro que tem que decidir. Então, esse é um sarrafo mais difícil, porque outro pode ser que eu dê uma sorte, ganhe na loteria e consiga comprar o helicóptero que eu sempre sonhei, mas não posso convencer ela a comprar o helicóptero que ela não quer comprar. Bom, nós estamos caminhando aqui para o encerramento. Fabrício, queria, sim, suas palavras inclusivas, mensagens. Muito feliz de estar aqui. Esse é um tema, assim, eu dei algumas aulas sobre exercício esse ano, mas essa foi a mais diferente de todas. E quero parabenizar o grupo. Isso, enfim, espero voltar. Com certeza. Laiane. Quero agradecer novamente o convite, né, por estar participando desse importante debate. E é isso, acho que a gente realmente tem que pensar hoje no que a gente quer ser amanhã. Nós estamos encerrando, né? Eu vou passar a palavra para o Edmar encerrar, mas antes, quando a gente fez a última chamada, nós mostramos uma entrevista de um cirurgião de São Paulo, já idoso também, mas de muito sucesso. Ele fala muito interessante assim, sobre felicidade, sobre idade. Ele fala, não leve a sua vida como se fosse um trem-bala, né? Então é por aí. Eu queria desejar a todas que nos assistem, né, um bom fim de ano, Feliz Natal, Ano Novo, boas resoluções para os anos que entram, e passar a palavra para o Edmar para encerrar a nossa sessão 114. Obrigado a todos e todas. Obrigado, Ricardo. A gente está encerrando o ano de 2023, né? A gente retorna em fevereiro de 24, e eu vou encerrar essa sessão fazendo um agradecimento especial a todos que nos acompanharam, principalmente nos últimos 6 meses, quando tivemos que nos empenhar bastante para a manutenção desse projeto. Como a gente sabe, esse projeto foi idealizado pelo Dr. Ricardo Cruz, que é um exemplo para todos nós, não só por sempre procurar oferecer o melhor atendimento aos pacientes e aos familiares, como também sempre foi preocupado em levar a melhor formação para os profissionais que estavam ainda em formação de diversas especialidades. Ele sempre procurou levar essa parte educacional até eles. A trajetória do Ricardo contribuiu de forma exemplar para o desenvolvimento do humanismo na medicina, e principalmente através da difusão desse entre nós e entre as gerações mais novas, e esse conhecimento realmente será levado durante muito tempo através de nós. O objetivo é justamente esse,
nos tornarmos melhores para, sendo melhores, tornar a vida de outras pessoas melhor também. Gostaria de encerrar desejando um excelente ano de 2024 a todos. Espero todos aqui no ano que vem, a partir de fevereiro. Muito obrigado novamente.